mais um circuito de filmes, trazendo um filme. Noélia, seja bem-vinda. Trazendo um filme de muitos aprendizados, dentre poucos, filmes. Quando eu digo poucos, no sentido de tão direcionado à psicologia e tão atual. O nome do filme: Você Pode Curar a Sua Vida. Se você acha e precisa curar a sua vida, esse é um filme documentário. Ele tem como objetivo trazer o conceito de pensamento positivo. Tem a parte do perdão, auto-perdão, a questão da nossa imagem, a imagem que a gente tem da gente, autoestima. Então tudo isso você vai trabalhar nesse documentário, E existem sugestões do que você fazer, como fazer e a linha de pensamento. Antes de começar essa live, eu vou pedir para você compartilhar essa live, curtir essa live, para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento. E para quem não me conhece, eu sou o Whindersson Moraes, sou psicólogo clínico, também coach integral sistêmico, formado pela FEBRACIS, Federação Brasileira de Coach Integral Sistêmico, aonde o Paulo Vieira é o presidente, autor do Poder da Ação e Poder da Autorresponsabilidade. Além disso, eu sou analista de perfil comportamental, amante da vida e aprendiz e empreendedor digital. Tudo isso para que eu possa estar auxiliando vocês da melhor forma possível aqui nesse quadro que é o Circuito de Filmes. Por que filmes, Whindersson? O filme é algo lúdico que as pessoas gostam de assistir, só que trazendo para vocês uma visão da psicologia, trazendo um conhecimento que está por trás. Linda, seja bem-vinda. Que está por trás desse filme. Então, quando você sabe os mecanismos do que está por trás desse filme, ou então significados, você pode dar um sentido a mais, um sentido de reflexão, uma lição daquele filme, e potencializa o aprendizado que você venha a ter daquele filme. Aí você pode pensar assim: Whindersson, eu não tinha parado para pensar dessa forma, eu não vi isso. Então abre uma janela para você em relação a uma percepção diferenciada. Eu costumo dizer que depois do circuito de filme, você não assiste o filme filmes de forma geral, da mesma forma. Você fica atento a algumas coisas, seja na vida do personagem, seja na situação do filme, até o próprio filme, ele pode te dar uma solução de um problema que você está vivenciando hoje, porque você não olhou, não viu naquele ângulo que o personagem viu, ou a situação acabou desenrolando. E o filme também, ele tem um mecanismo de você projetar, a gente fala na psicologia, seus conteúdos ali. Então, de uma certa forma, você acaba vivenciando junto com o personagem, enfim, você mergulha ali. Não sei se você, depois que você assiste o filme, você tem a sensação que você ficou fora por alguns minutos ali, e aí você volta. Doce Alegria, seja bem-vindo. Então essa sensação é justamente essa projeção. E você sabia, você que está assistindo, quando a gente projeta algo, a gente acaba fazendo na psicologia a gente vai falar de catarse,
há uma liberação de conteúdos também. Então, vamos começar, né, de fato, nessa noite. O filme dessa noite é Você Pode Curar a Sua Vida. O filme ele fala da vida de Lois Hayes, onde ela criou um livro, né, ela escreveu um livro baseado nisso que eu vou falar aqui agora. E aí esse livro surgiu, esse documentário, esse filme documentário. Qual é a base desse livro e desse filme? Através de lições práticas, dramatizações e comoventes no filme, você aprenderá como criar e a usar afirmações positivas para transformar a sua autoestima, seus relacionamentos, sua saúde, suas finanças e sua carreira. E o filme ele tem como objetivo para você parar de sofrer, né, e curar as feridas e viver a vida plena que você merece. Nós sabemos que nós temos feridas emocionais. E a história de Luz teria toda a chance dela estar revoltada com a vida, que o que aconteceria na vida dela seria a pior miséria possível. Só que, de fatos, por que eu digo isso? Ela foi estuprada e teve uma sucessão de fatos, e não foi só uma vez, e teve uma sucessão de fatos que ela poderia, ela fala que ela estava num ambiente que ninguém amava ela, não era um ambiente de construção que ela se sentia amada. E aí fora vários acontecimentos que ocorreram com ela. Então, ela teria todos os motivos para ser a pior pessoa, só que todos os acontecimentos ruins colaboraram para que ela fosse a melhor pessoa possível. Nesse documentário ela traz a questão do poder do pensamento positivo. E aí, o que me chama a atenção é que às vezes eu já ouvi pessoas falando que esse negócio de pensamento positivo não funciona. Eu estou pensando positivo agora e aquilo que eu estou pensando não aconteceu. Deixa eu te falar uma coisa. É uma construção. Vamos pensar que você tenha 38, 39 anos. Você passou a vida inteira tendo um padrão de pensamento que te levou a ter o resultado que você está tendo hoje. Sinceramente, olhando para mim aqui, você acha que se você passar uma tarde inteira fazendo uma afirmação, é de uma hora para outra que você vai ter resultado? Tem relatos no documentário filme que com 3 meses a pessoa ela estava com câncer. Com 3 meses ela conseguiu reverter esse câncer. A questão dos exames já não estavam acusando esse câncer. Aí eu pergunto a você, ela passou 3 meses fazendo um dia hoje, né? Fazendo hoje, daqui a 2 semanas fazendo mais um pouco isso. Pelo que ela falou, relatou no documentário, ela fez de forma ali assertiva, todos os dias. E eu não sei se vocês assistiram O Segredo, Quem Somos Nós. Todos esses documentários eles estão baseados na física quântica.
A física quântica, ela tem como a base: tudo é possível, tudo é criado pela nossa mente. Nós somos criadores do nosso mundo, na nossa vida. Nesse documentário Você Pode Curar Sua Vida, fica claro isso, que você é criador da sua vida, você é transformador da sua vida. Então, e aí as ferramentas que são utilizadas, uma delas são palavras de afirmações. Palavras de afirmações, em alguns casos, voltado à autoestima, de frente ao espelho. Por que de frente ao espelho? Porque o resultado de tudo da sua vida é você, sou eu, é você mesmo. E no dia e no momento que isso, a sua ficha cair para esse detalhe, você vai parar de culpar as outras pessoas, você vai parar de justificar certas situações na sua vida. Então, com isso, esse filme ele traz um resgate do que você talvez não prestou atenção na sua vida, ou não tem prestado atenção. Porque o que a gente fala tem poder, o que a gente pensa tem poder, a nossa atitude tem poder. Então, cuidado com o que você assiste todos os dias. Isso vai ser a janela para conteúdos para você processar o seu mundo, a sua percepção. A base do que esse filme fala é isso. E o interessante é que no início do documentário mostra, né, uma mulher, e ela ali no pensamento, né, o filme traz ela pensando alto, e nós que estamos assistindo ouvindo os pensamentos dela. Aí eu pergunto, se a gente tivesse o poder de ouvir os nossos pensamentos e das outras pessoas, o que você conseguiria ouvir? E nesse personagem desse documentário, ela traz, na verdade, eu vi ali uma confusão mental muito grande. Uma hora, o fulano, se o fulano de tal me vê, o que ele vai pensar de mim? Eu tô feia, tô gorda. Então, essas preocupações, né, pré-ocupação, ou seja, uma ocupação que vem antes. Você ocupa a sua mente. E preocupações, geralmente, elas só existem na sua mente. Não é algo real que de fato acontece. Então, o que eu quero trazer de maior aprendizado desse documentário? Que o seu passado, ele não te define ou determina o seu presente e seu futuro. Ele influencia, ele cria padrões, esse passado cria padrões nesse presente, só que se você a partir de hoje decidir, olha a palavra que eu estou falando, decidir a mudar, você tem a plena condição disso. Aí você pode questionar, isso é fácil? Para algumas pessoas, não. Pode ser muito desafiador. O que eu estou querendo dizer é que é possível, e se a forma como você encarar, a forma como você decidir isso com intensidade, não só com intensidade, mas com prática, isso será mais do que possível.
Então a gente vê no filme relatos de reversão de câncer, histórias de situações que pessoas perderam. Vamos pensar um ambiente de trabalho que eram presos, e após esse resgate, todo esse processo de pensamento positivo, a pessoa conseguiu reprogramar a mente dela, e com isso a mente ela acaba se acostumando a perceber, a focar no positivo. E o efeito disso, não só em você, mas nas pessoas ao seu redor, isso tem um efeito gigantesco. Só que a gente não para pensar. Esse pensamento positivo, você pode construir isso, né? Eu falei de palavras afirmativas. Você pode pegar um período da manhã, logo quando você acorda, e você pode pegar no período logo antes de dormir. Por que você está me falando esses horários específicos, Whindersson? Porque são os horários que quando você acorda, o seu subconsciente ele está mais aberto, ele está mais receptivo para o que você falar para ele. Então é um momento exato para você fixar algumas coisas. Antes de dormir, aquele estado de sonolência, aí o estado de consciência ele já está um pouco mais rebaixado, vamos pensar assim. E aí aquilo que você jogar, falar para ele, ele vai absorver muito mais profundo e mais rápido. Então são esses dois momentos que são mais propícios, mas não quer dizer que durante o dia você não vai fazer esse trabalho. No próprio documentário tem uma pessoa que fala que mais de 300, mas se for preciso 1000 vezes afirmar, fazer afirmativas, ela fez e ela faria. Então a base de uma nova vida é uma reprogramação. Se a gente for pensar em programação, ou a programação que a gente mais pode, algo mais próximo a gente, é o Windows do computador. Ele tem uma programação, ele vai rodar uma programação, ele vai seguir um padrão ali de criação. A nossa mente é a mesma coisa. E onde acontece a maior programação ou reprogramação dessa nossa história? É na infância, na adolescência. De 0 a 6 anos, a criança é uma esponja. Algumas literaturas vão estender isso até 11 ou 12 anos, a formação da personalidade da criança e adolescente. Então até 11, 12 anos, a formação da personalidade é formada. Então até esse período, isso está sendo construído. Então, para mim, esse documentário é algo fantástico. Só que não tem só o documentário, como eu falei no início, existe o livro. Então imagine você ler o livro, que tem várias afirmativas, e tem o documentário que você pode assistir. No documentário tem vários depoimentos também, tanto de profissionais como de pessoas que seguiram todo o método de Lois, né? E é bem interessante a trajetória dela. Ela foi modelo, foi terapeuta, e ela fazia grupos, né? Magic, seja bem-vindo. Então, ela fazia grupos onde ela entrava em intervenção ali na hora com a pessoa. Ela via que precisava e aquilo servia para as outras pessoas. Qualquer trabalho em grupo terapêutico, ele funciona como um espelhamento ali.
O que é isso, Whindersson? O que seria espelhamento? A minha história, o que eu estou passando, acaba servindo para você. O que eu estou passando acaba servindo como: não é só eu que passo por isso. Não sou eu que tenho dificuldade e desafios naquela área. Então, aquilo acaba criando um pertencimento. Você acaba se sentindo incluído naquela questão do grupo. Mesmo que seja por um ponto, né, que você não acha legal. Mas existe algo em comum ali nas pessoas que estão naquele grupo. Então, quando tem essa intervenção a nível de grupo, todo mundo se beneficia. E isso Lois fazia muito, né? Até aparece ela em uma filmagem, ela muito mais nova, e aparece ela, né, depois já com mais idade. Então ela fazia muito isso. E ela contando toda a história. Esse documentário é contando a história dela, contando a história do método que ela tem. Tem o livro contando a história do momento que ela criou o livro, a repercussão. Ela fez 5.000 cópias e vendeu aonde as pessoas não acreditavam muito que esse livro seria vendido. Ela vendeu essas 5.000 cópias na época. Então foi o maior sucesso, né? E o que eu posso enfatizar aqui? Eu vou dividir essa live em duas, o conteúdo foi tão denso, tão interessante, que eu vou trazer na semana que vem esse mesmo documentário. E aí eu quero que você que está assistindo aqui possa colocar seus aprendizados. O que você acha do pensamento positivo? É algo que realmente transforma a sua vida? É o suficiente? Autoestima tem a ver com pensamento positivo? E aí no filme ele traz também a questão do poder do perdão. O que eu vejo em relação a não perdão e a repercussão que isso pode ter na sua vida, as pessoas, de forma geral, elas não têm ideia disso. Quando elas não perdoam uma pessoa, ela acha que está se vingando da pessoa. E ela não tem noção do que ela está arrastando aquele conteúdo, aquele ressentimento. E nesse documentário fala sobre isso, sobre ressentimento. E o ressentimento, ele pode criar um câncer. Você sabia disso? Psicossomatizar e criar um câncer, o ressentimento. Então, fala-se que o câncer é a doença do não perdão, é a doença do ressentimento. E nesse documentário deixa claro isso. Então, eu vou dividir em duas esse documentário para que você possa assistir e colocar seus aprendizados aqui abaixo. E quero enfatizar que toda quarta-feira eu estou aqui trazendo filmes, né, para que a gente possa trocar esses aprendizados. Dia de quinta-feira eu trago assuntos da psicologia, coach, inteligência emocional, como você consegue se conectar com você, com as suas emoções, e como você consegue se conectar com as outras pessoas. De forma resumida, isso é inteligência emocional, e aí eu trago mais elementos para que você possa enfrentar os desafios do seu dia a dia, do seu lado emocional. Dia de segunda-feira eu trago assuntos da ansiedade, depressão. Eu vi que tem uma demanda muito grande, até na própria clínica. Vamos pensar quase 90% da demanda na clínica, né? Como psicólogo eu atendo ansiedade e depressão.
Então são casos mais frequentes. E aí tem muita gente que fica desorientada e pela falta de conhecimento, pela ignorância em alguns pontos, pode sofrer mais do que a situação própria ela requer, né, e necessita. Então com a orientação na segunda-feira é possível ter realmente esse direcionamento. Então se você tiver alguma dúvida, manda no direct aqui do meu Instagram. Se você não é inscrito no meu canal, o Whindeson Moraes Coach, o link está aqui na bio do Instagram. Se inscreva, compartilhe, curta e deixe seus comentários aqui sobre esse documentário. Se você não assistiu, assista e deixe seus comentários. Tanto aqui, se você está assistindo isso no YouTube, deixe seus comentários aqui abaixo. Tá bom? Forte abraço, fica com Deus e eu deixo uma mensagem aqui. Você pode curar a sua vida, sim. Forte abraço.